Queridos, eu quero falar sobre um assunto hoje que, na verdade, Deus já havia colocado em meu coração. Eu estava só sintonizando a hora correta de você falar. Porque a Bíblia fala que existe um tempo e um modo que algumas coisas devem ser faladas. Amém? E a Bíblia diz que a palavra dita no tempo certo, ela produz um resultado melhor. Então, eu entendo que Deus ele pode colocar mensagens ao seu coração, só que você como ministro, como pregador, você tem que discernir o tempo de você ministrar aquilo. Amém? E eu entendo, queridos, que hoje é o tempo certo de eu ministrar essas coisas que Deus colocou ao meu coração. Amém? E é bom que você vai dando os améns agora, porque eu creio que hoje você vai se alimentar com uma feijoada. Ou uma rabada. Eu vi gente fazendo assim. Uma lasanha. Melhorou, né? Algumas pessoas vão falar, pastor, eu prefiro um Big Mac. Não, queridos, hoje é substância. Amém? Comida de crente maduro. Para você crescer, amadurecer e avançar na sua vida. Amém? Quando eu abro a minha Bíblia, lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, o escritor de Hebreus, ele começa a falar sobre o que é fé. E nós falamos muito sobre esse assunto aqui. Quase todos os cultos que você vem para esse culto, você vai ver pessoas discorrendo sobre esse assunto que é fé, e pessoas que estão com o compromisso de fazer com que você cresça em fé. E é interessante que Hebreus capítulo 11, ele começa a falar e ele dá uma definição do que é fé. É claro que se eu perguntar para algumas pessoas aqui o que é fé, elas vão falar isso na ponta da língua, porque você sabe que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E é muito bom falar de fé, não é bom? É bom, porque você sai daqui animado, você sai daqui revigorado, você quer conquistar o mundo. E a Bíblia diz que sem fé é impossível você agradar a Deus. Só que quando você pega o livro de Hebreus, o escritor de Hebreus, ele continua falando sobre fé no capítulo 11, e ele entra ao capítulo 12 falando exatamente isso. E ele diz assim: portanto nós também que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço. Essa palavra embaraço no original quer dizer peso desnecessário. Deus não te criou para você correr com um peso desnecessário. Amém? Deus te criou para você correr livre. Amém? E ele diz, deixemos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência ou perseverança a carreira que nos está proposta. Note que Hebreus capítulo 11, ele começa a falar sobre fé, e ele fala sobre os heróis da fé, e Hebreus capítulo 12, ele fala sobre peso desnecessário, ele fala sobre embaraço. Pastor, você vai falar sobre embaraço? Se você quiser aprender um pouco mais sobre embaraço, você vai digitar lá no YouTube, vai entrar no canal da nossa igreja, e tem uma ministração que recentemente foi ministrada por Sabrina, onde ela falou sobre embaraço. Amém? Que por sinal está muito excelente, eu recomendo que você assista. Mas Hebreus, ele continua falando sobre algumas coisas. E eu entendo, queridos, que falar sobre fé é necessário. Só que evangelho, quando se fala sobre fé, evangelho fala também sobre responsabilidades. Evangelho também fala sobre renúncias. Eu sei que os améns vão sumir cada vez mais. Mas o evangelho verdadeiro, ele fala sobre renúncia. Muitas vezes você vai ter que renunciar a algo para você receber algo. Isso é evangelho. Amém? E Hebreus, ele fala, em Hebreus capítulo 12, ele começa a falar sobre um padrão. E sabe, queridos, deixa eu falar algo para você. Nós somos pessoas diferentes uns dos outros, e graças a Deus por isso. Nós temos temperamentos diferentes. Você pode ver que se você olhar para a pessoa que está do seu lado, talvez ela seja aquela pessoa que seja acelerada demais. Acelerada, ligada no 360. Para algumas pessoas que você olha para o seu lado, você vai ver que para ela ir daqui até o fundo da igreja, ela vai na velocidade. Slow motion. Aquela coisa. Algumas pessoas, para ir até o fundo da igreja, ela vai passando entre as cadeiras. Porque são personalidades e temperamentos diferentes.
Amém? Cada um de nós tem uma personalidade, cada um de nós tem um temperamento diferente, mas o que eu quero falar hoje é sobre um padrão que a Bíblia estabelece para equalizar essas coisas. Porque embora você tenha um comportamento, um temperamento, queridos, Deus tem um padrão. Amém? Você conhece aquela pessoa que é explosiva? Fala com ela, ela já sanguíneo, colérico. Aí você pega um fleumático que quando você fala, ele já começa a chorar. Ele sai na rua, ele chora por tudo. Porque são temperamentos e comportamentos diferentes. E está tudo certo, não está errado. Mas Deus deixou um padrão na palavra de Deus, que eu e você devemos seguir esse padrão. E no padrão não escapa ninguém. Amém? Então, quando você abre a sua Bíblia, eu quero que você abra lá em Hebreus capítulo 12, versículo 12. A Bianca vai projetar ele aqui. Hebreus capítulo 12, versículo 12. Eu vou ler na versão normal e depois eu vou ler na versão amplificada, ok? Hebreus 12, 12 diz assim. Eu vou ler daqui, ok? Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos tropegos, e fazeis caminhos retos para os pés, para que não se extraviem o que é manco, antes seja curado. 14. Segui a paz com... Quero que você leia junto comigo. Segui a paz com... Guarde isso, ok? A Bíblia está dizendo que eu e você, nós temos que seguir a paz com... Vou continuar. Eu queria que os diáconos fechassem a porta e deixassem ninguém sair. Deixa não. Tranca a porta. Isso. Deixa ninguém sair não. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu vou ler na Bíblia amplificada que diz assim: portanto, revigorai-vos e tornai a levantar e endireitar as mãos cansadas e os joelhos cambaleantes. Fazei veredas diretas para os vossos pés. Sim, fazei caminhos seguros e retos e felizes, para que caminhes na direção certa. Para o que é fraco, não se desviar completamente, antes seja curado. E olha só, queridos, que interessante. No versículo 14 da Amplificada, ele diz assim: esforçai-vos e seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém jamais verá o Senhor. Versículo 15, Bia, coloca aqui para mim. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Note que a Bíblia fala sobre um assunto, a Bíblia primeiro ela fala sobre paz. Eu não sei você, queridos, mas paz é uma das formas que Deus nos guia. A Bíblia diz: em paz saireis e com alegria sereis guiado. Então a paz é algo que nós temos que ter na nossa vida constantemente. Mas o escritor de Hebreus, ele dá uma advertência para mim e para você, que nós temos que seguir a paz com... Não é só com quem convém para você. A paz deve ser procurada com todos. Por isso que é importante que quando você entende que você convive com pessoas com temperamentos diferentes, muitas pessoas, queridos, e graças a Deus, elas não vão ser igual a você. É só você olhar ao redor. Tem pessoas que gostam de cor neutra. Tem pessoas que gostam de cores vibrantes. Tem pessoas que gostam de vestir roupas um pouco mais justas. Tem pessoas que gostam de usar aquela calça poperô mais larga. Pastor, o que é isso? Entra lá no Google que você vai saber o que é. Mas é importante, querido, que você entenda que a Bíblia fala sobre comportamento, e quando fala sobre seguir a paz com todos, você deve entender que quando Deus ele cria o homem para que o homem vivesse no convívio social.
Deus não criou o homem para que o homem ficasse isolado. Deus não te criou para você ficar isolado. Queridos, isolamento é coisa do diabo. Eu já falei aqui, vou falar de novo. A estratégia do diabo para os dias de hoje é isola e mata. Mas Deus nos criou para que nós vivêssemos em sociedade. Amém? Olhe para o seu vizinho, dê um sorriso para ele e diga assim: eu amo viver uma vida em sociedade. Ah não, pastor, eu gosto de viver sozinho. Queridos, muito cuidado com esse pensamento de viver sozinho. Porque a Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 18, versículo 1, diz o seguinte: o solitário busca o seu próprio interesse, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Querido, você buscar se isolar é você se rebelar contra a sabedoria. E Deus não criou para que você vivesse sozinho, isolado. Deus criou você para que você vivesse em sociedade. Ah, pastor, mas as pessoas não concordam comigo. Graças a Deus por isso. Por isso que a Bíblia nos orienta que eu e você, nós devemos viver em paz com todos. Pastor, o senhor não está entendendo não. Parece que o senhor está falando esse negócio aí e a coisa é fácil. É fácil, queridos. Nós não podemos sair do meio social que nós estamos vivendo e procurar uma vida isolada. Deus não te criou para o isolamento. Hoje, um dos males que nós passamos chama-se depressão. E um dos estágios da depressão é que as pessoas querem ficar isoladas dentro de um quarto, ou isoladas dentro de um mundo que elas criaram e estão lá. Mas esse não é o plano perfeito de Deus. O plano de Deus é que você viva em sociedade, que você se relacione com pessoas. Amém? Deus te criou, queridos, para você viver em sociedade. Amém? Ah, pastor, eu conheço uma pessoa que ela está em depressão. Procure ajudando ela, queridos. Pegue ela para dar uma volta. Vá no parque. Pague um almoço para ela. Não, pastor, mas quem está precisando sou eu. Queridos, a Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Amém? E sabe, queridos, eu sei que muitas vezes viver no convívio social envolve de mim e de você algumas coisas. É por isso que muitas pessoas gostam de viver isolada. Porque viver em sociedade, queridos, envolve renúncia. Não é verdade? Envolve não fazer somente as suas vontades. Eu me recordo que muitos anos atrás, o pessoal ia para ontem eu vi que isso aí mais ou menos aconteceu, né? O pessoal ia para um culto. Aí quando saiu, o pessoal falava: vamos comer aonde? Aí saiu um monte de gente. Não, eu quero ir comer hot dog. Não, eu quero ir... Naquela época, querido, há uns 30 anos atrás, não tinha uma empresa de hambúrguer aqui perto. E o pessoal falava: eu quero ir para o lado X, eu quero ir para o lado Y. Então cada um tinha uma opinião. E isso é bom, queridos, isso não é ruim. Porque você já pensou se todos pensassem igual a você? Ou dizendo de outra forma, você já pensou se todos fossem igual a você? Ah, pastor, eu sou... Ai, pastor... Algumas pessoas estão dizendo: ainda bem. Mas graças a Deus que Deus nos criou diferentes. E sabe, queridos, uma fuga que as pessoas têm feito nos dias de hoje, e aqui você vai ter que me amar muito, elas têm invertido pessoas por animais. E dizem: ai, o meu animalzinho, ele me ama tanto. Ele te ama porque ele não sabe falar, senão ele vai falar que você é chato para lascar. Ai, pastor, mas o meu gatinho, o meu cachorro me ama tanto. Querido, você acha que... Sabe por que ele te ama? Porque você dá o que ele quer. Diga não para ele, para ver o quanto ele vai falar. E se ele pudesse falar, ele ia falar assim: rapaz, você precisa se converter. Calma que a irmã não está nervosa. Ela não tem pet, tá? E eu não sou contra você que tem, queridos. Só que muitas vezes nós estamos querendo substituir o amor verdadeiro por um amor ilusório. Por quê? Nós estamos querendo transmitir, que um animal transmita para nós o amor que só uma pessoa pode transmitir. Ou nós estamos substituindo o amor de um animal pelo amor de Deus. Não é errado você ter animal, queridos. Não é. Se você tem, graças a Deus. Ah, pastor, eu quero 20 gatos que tenha 50. Ah, pastor, eu quero mais um cachorro porque o doguinho me ama.
Ok, queridos, mas muitas vezes as pessoas estão substituindo, estão mantendo um relacionamento com o animal, porque elas dizem, ele me entende. É porque não sabe falar, queridos. Se ele soubesse falar, ele ia falar assim, está indo para a igreja, mas fala um monte de palavrão dentro de casa. Tu está indo da igreja, mas não para de fofocar da vida do outro. Pastor, que comida é essa? Isso é comida de crente maduro. Pastor, eu achei que eu fosse para o culto da vitória. É esse. Mas viver, queridos, em relacionamento é um grande desafio. Porque as coisas não são feitas da sua forma. As coisas não são feitas do seu jeito. Por isso que Paulo sinaliza e diz que eu e você, nós temos que procurar a paz com todos. Sabe, queridos, procurar a paz com as pessoas é muitas vezes ceder à sua vontade. Ah, não, pastor, se não for do meu jeito, não vai ser feito. E que empatia é essa e que amor cristão é esse? E eu sei que esse culto vai ficar quieto até o final. Eu não esperava muitos améns. Porque eu sei que é nessa hora onde o Espírito Santo ele trabalha dentro de você. Amém. Desculpem. E viver em sociedade envolve renúncia, abrir mão, adequação e adaptação. Porque muitas vezes nós achamos que nós somos o bom em tudo. E sabe, queridos, você não é o dono de toda a razão. Tem pessoas que têm pontos de vista diferentes de você, que também está certo. Amém? Diga assim, faça uma declaração, diga assim, eu não sou dono de toda a razão. Ai, pastor, mas se não for do meu jeito, não vai ser. Sabe, antigamente nós jogávamos bola na rua. Hoje não, hoje as crianças jogam no society, coberto, climatizado, aquela coisa toda. Antigamente você ia para a rua descalço. Os gols eram dois chinelos que colocavam. A água não era essa que você compra aqui, não. Ai, compra uma água mineral. Não, era torneiral mesmo. Você pegava na torneira e tomava. Só que, queridos, no meio do jogo, tinha um rapaz que era o dono da bola. Quando o time dele começava a perder, sabe o que ele fazia? Acabou. Acabou. Se eu não estou ganhando, acabou o jogo. Acabou. E o pessoal, pô, cara, manda a bola aí. Não, meu time só está perdendo. Acabou o jogo. Colocava a bola debaixo do braço e ia. Por quê? Se não fosse do jeito dele, não tinha jogo. Mas deixa eu dizer algo para você. Você não é mais menino. Ah, pastor, não é do meu jeito. Talvez o outro jeito é melhor do que o seu. E para aceitar essas coisas, querido, envolve maturidade. Amém? Então nós temos que ter maturidade. Por quê, queridos? A Bíblia fala que nós devemos seguir a paz com... Diga assim, eu preciso seguir a paz com todos. E sabe, querido, seguir a paz com todos não quer dizer que não vai ter conflitos. Vai ter, mas quando você decide seguir a paz, você vai administrar melhor os conflitos. Amém, queridos? É interessante que nessa questão de administrar os conflitos, nós chegamos a um ponto onde quando você enfrenta um conflito, muitas pessoas fogem desse conflito. Eu vou dar um exemplo. Você está morando em um local, aí o seu vizinho começa a te encher as paciências. Aí ao invés de você gerenciar o conflito, você faz o quê? Vou mudar. Vou mudar de casa. Aí você está no apartamento, aí o seu vizinho começa a ouvir lá o tchum-tchum-tchá, tchum-tchum-tchá. Aí ao invés de você administrar os conflitos, você faz o quê? Muda. Vou dar um outro exemplo. Você está lá no seu trabalho e de repente você teve um desentendimento no seu trabalho com um colega de trabalho seu. Ao invés de você administrar o que aconteceu, você faz o quê? Quero o outro, vou mudar. E se lá for o tempo que Deus quer tratar com você? E se lá for a forma que Deus quer trabalhar com você? Porque muitas vezes, queridos, é mais fácil para algumas pessoas fugir do que administrar e vencer aquilo que está dentro de você.
E quando você chega na igreja e de repente o pastor pinta de cinza e você queria de verde limão? Não, eu não gostei dessa cor. O pastor estava endemoniado quando pintou dessa cor. Eu quero a igreja de verde e branco. Não, não vai ter não. Amarelo o povo fica muito agitado. Ai, pastor, vermelho e branco. Por quê, queridos? Nós temos que saber administrar os conflitos. Amém? Deus nos chamou para administrar os conflitos. Amém? Você entende isso? Amém. Então, queridos, não é a questão de você mudar, é a questão de você administrar aquilo que está dentro de você. Olhe para o seu vizinho, dá um sorriso e diga para ele assim: aprenda a administrar os conflitos. Porque quando você vê a instrução que Hebreus dá, ele diz: segui a paz com todos e a santificação. Queridos, andar em paz faz parte do processo de santificação. Se você não aprende a andar em paz com as pessoas, você não está em rumo ao processo de santificação. Você está indo contra esse processo. Você entende quanto a paz é importante? Ah, pastor, quer dizer que eu tenho que viver em paz? Deus te chamou para você viver uma vida em paz. Deus não chamou você para você viver uma vida atribulada. Amém, queridos? E quando nós falamos sobre paz com todos, queridos, nós acabamos entrando em um campo onde, quando eu entro, eu vejo que Paulo ele está falando sobre relacionamento, quando ele diz: seguir a paz com todos. E sabe, queridos, quando entramos em relacionamento com as pessoas, nós devemos entender que nós somos pessoas que devem aprender a perdoar as pessoas também. Porque andar em paz é você perdoar e aprender a receber o perdão também. Ai, pastor, o senhor vai falar sobre perdão? Vou. Ai, pastor, mas hoje não é nem dia de ceia. Graças a Deus que não é. Mas abra lá comigo. Bia, coloca aqui, Mateus capítulo 6. Abra aí para mim. Mateus capítulo 6, versículo 14. Mateus 6, 14. Olha só, queridos, que isso daqui quem está falando é Jesus, ok? Não sou eu não, quem escreveu foi Jesus. Jesus disse assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Note que é uma condição. Jesus disse: se você perdoar, aquilo que você precisa vai ser perdoado. Queridos, quando eu estou falando sobre perdão, eu estou falando sobre graça de Deus. Jesus está falando, para que a graça se manifeste na sua vida, você tem que perdoar os outros. Pastor, não é assim, está escrito. Porque se você perdoar aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Sabe, queridos, nós muitas vezes estamos com o fluxo da graça interrompido sobre a nossa vida e nós não entendemos o porquê. Sabe por quê? Quando você deixa de perdoar, você trava o fluxo da graça sobre a sua vida. Coloca o próximo, Bia. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as ofensas. Sabe, querido, e aqui eu quero falar algo bem sério para você. Se você não aprendeu a perdoar se você não aprendeu a perdoar as pessoas, a Bíblia está dizendo que existe um fluxo que está travado sobre a sua vida. Por quê? Você só recebe perdão quando você pratica perdão. E quem está dizendo não sou eu não, é Jesus. Então, queridos, você entende como viver em paz vai muito além do que você ter uma camisa com a pombinha branca? Ah não, pastor, eu sou da paz. Mas não sabe viver em sociedade. Não sabe perdoar. Não sabe ser perdoado. E Deus nos chamou, querido, para que eu e você, nós estejamos sempre livres. Amém, queridos? Entenda algo, queridos. Quando você acerta seu relacionamento aqui na terra, entre Deus, vai melhorar. Como você quer ter um relacionamento com Deus se você não sabe ter um relacionamento com as pessoas aqui? Não, pastor, eu gosto de viver isolado. Eu tinha que ser nômade. Viver lá nas cavernas. Não, Deus te criou, te colocou no lugar certo, no tempo certo, com as pessoas certas.
Ah, pastor, mas aqui o povo é chato. Será que eles são ou será que é você? Pastor, eu queria outra mensagem. É o que tem para hoje, queridos. E isso é o que vai trazer crescimento para você. Amém. Agora que... Ô Bia, coloca para mim lá. Ai, qual foi o primeiro? Hebreus 12. Hebreus 12, 12. Não, é o 14. Próximo, 15. Isso. Olha só o 15, o que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz assim: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-vos da graça de Deus, nem haja alguma raiz de... Note que a Bíblia fala, querido, sobre raiz de amargura. Se você não aprende o processo do perdão, você vai acabar gerando algo em você chamado raiz de amargura. E queridos, para nós entendermos a respeito dessa raiz de amargura, é importante que você entenda que o amor de Deus ele já foi derramado no seu coração. Amém? Isso é um fato. Deus já derramou o amor dentro do seu coração. Ah, pastor, eu preciso de mais amor. Não, o amor que você precisa já está aí. Nós precisamos desenvolver esse amor. Ok? Então a Bíblia fala sobre raiz de amargura. E queridos, quando o escritor de Hebreus fala sobre a raiz de amargura, é interessante, é importante que nós entendamos como isso acontece. Porque, queridos, toda raiz já foi uma semente. Amém? Toda raiz foi uma semente. Então, quando Paulo fala sobre a raiz de amargura, teve uma semente que foi lançada para que essa raiz brotasse. Pastor, o que eu faço? Eu quero te colocar alguns pontos aqui, não todos, para que você não deixe isso virar uma raiz de amargura. E se você entender que existe raiz de amargura na sua vida, para que você arranque essa raiz de amargura. Porque, querido, muitas pessoas hoje elas estão doentes por conta de raiz de amargura. Muitas pessoas não têm avançado no reino de Deus porque elas carregam raízes de amarguras dentro dela. Muitas pessoas carregam raízes de mágoas que carregaram de pessoas. Mas, querido, Deus ele te criou para você viver livre. Ele não te criou para você ser um poço de amargura. Você já percebeu que pessoas amarguradas, elas sempre vão passar pelo papel de vítima? Pegue uma pessoa amargurada que ela sempre vai se colocar em um papel de vítima. E você começa a ouvir, e você começa a raiva começa a brotar dentro de você, não, calma aí, eu preciso defender esse pobrezinho. Mas sabe, queridos, entenda algo, Deus não te chamou para você ser vítima. Deus te chamou para você ser protagonista daquilo que Ele já providenciou na cruz para você. Hoje, se você entrou aqui com um sentimento de vítima, querido, hoje é o dia de você sair daqui curado. Curado como? Pela palavra. Amém? Sabe, queridos, toda raiz, ela é plantada. E como ela é plantada? Através de ações, através de palavras, através de atitude. Muitas vezes são coisas que você escuta e você deixa cair no solo do seu coração e fica lá. E é interessante, queridos, que quando se fala sobre raiz, toda raiz, ela se desenvolve no escuro. Uma grande parte das raízes, ela se desenvolve aonde? Num ambiente escuro. E eu entendo, queridos, que existem coisas dentro de nós que nós gostamos que fique lá e que ninguém mexa. São raízes que estão lá, que muitas vezes machucam a nossa vida, mas sabe de algo, queridos? Hoje eu quero que você saia daqui completamente livre. Pastor, esse é um culto de libertação. E é isso aí. Pastor, você vai colocar a mão, expulsar o demônio. Não, queridos. A libertação ela acontece por conta da exposição da palavra. A Bíblia diz que a exposição da palavra traz luz ao entendimento. Amém? Então Deus ele quer jogar luz aí nesse processo. Amém, queridos? Então a raiz, ela é algo que ela brota muitas vezes no escuro. Amém? E sabe, queridos, uma raiz ela não nasce da noite para o dia. Ela precisa ser cultivada. Você não vê uma raiz nascendo. Bom, nasceu.
Não, queridos. E quando a Bíblia fala sobre a raiz de amargura, é algo que foi gerado lá atrás e foi sendo cultivado. E sabe, queridos, toda raiz ela vai produzir um fruto. E Deus me chamou e te chamou para nós produzirmos bons frutos. E a raiz de amargura, ela não vai produzir um bom fruto. Ela vai produzir um fruto que, quando o fruto brotar, ele vai prejudicar você e as pessoas que estão em volta. Então hoje é o dia de nós arrancarmos, se tiver alguma raiz de amargura ou algum pensamento, para que essa raiz cresça dentro da sua vida. Amém? Queridos, eu não estava esperando nenhum amém desse culto. Mas é algo que Deus falou comigo e Deus tratou comigo, e eu estou expondo para você, para que você tenha esse entendimento e você não carregue as porcarias do diabo na sua vida. Porque o escritor de Hebreus disse que nós devemos nos livrar de todo o embaraço, ou seja, todo o excesso de peso, tudo aquilo que não presta, querido, nós temos que deixar de lado. Deus não te criou, querido, para você ser aquele mochileiro carregando um monte de raiz de amargura, não. Deus te criou para você ser livre. Ah, pastor, eu tenho mágoa lá da minha mãe, que ela fez algo para mim lá atrás. Querido, hoje é o dia de você arrancar essas porcarias, porque Deus criou você para ser livre. Não, pastor, eu tenho muita mágoa dos meus pais, porque eu fui tratado de maneira injusta. Querido, mesmo que você possa ter sido tratado de maneira injusta, o justo te acolheu e te tratou de uma maneira justa. Agora o que não pode é você continuar com o ciclo de derrota na sua vida, e toda vez essa raiz de amargura se manifesta e deixa você para baixo. Deus não te criou para você ficar para baixo. Ah, pastor, olha, eu tenho uma mágoa tão grande, pastor, porque lá atrás eu pedi algo e a pessoa podia me ajudar e não me ajudou. Querido, se ela não te ajudou, isso foi com ela lá atrás. Você está vivendo um novo tempo e você precisa se livrar dessas coisas. Olhe para o seu irmão, dá um sorriso para ele e diga assim: Deus te chamou para que você vivesse livre. Quando você cultiva essas raízes de amargura, queridos, elas podem crescer e elas podem fazer com que você morra. Mas Deus não te criou para isso. Hoje Deus te trouxe em um culto que você deve ter imaginado: o pastor Carlos Eduardo vai tacar fogo. É fogo mesmo, na raiz de amargura. Ai, pastor, eu fui injustiçado. Eu fui injustiçada. Oh, pastor, o senhor não sabe o que aconteceu comigo. Nem quero saber. Eu sei aquilo que Cristo fez por você, que foi te libertar de toda essa porcaria. E se você carregar essas coisas, elas vão impedir que a sua vida vá para frente. Quantas pessoas que não desenvolvem doenças por conta de raiz de amargura que carregam na sua vida toda? Quantas pessoas que carregam enfermidades físicas no seu corpo por falta de liberar perdão para outras pessoas? Mas deixa eu falar algo para você, queridos. Você também causou muita ofensa, mas Cristo te perdoou de todas e Ele não leva em conta aquilo que você fez. Por isso, querido, se você quer viver livre, você tem que aprender a perdoar a vida das pessoas também. E sabe, quando a palavra de Deus fala sobre essa raiz de amargura, é interessante, queridos, como é muito fácil você perceber quando uma pessoa está amargurada. Converse com ela, porque a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Você conversa com uma pessoa amargurada e de repente ela começa a falar com você, ela começa a falar com você, ela começa a falar com você, e ela começa a destilar um veneno, e se você perceber, você já foi infectado por aquele veneno e você começa a infectar outras pessoas. Mas sabe de algo, queridos? Deus não te criou para você viver amargurado. Deus não te criou para você ter uma vida amargurada, não. Deus te criou para você ter uma vida livre. Pastor, mas fizeram isso comigo. Não cabe, queridos, aquilo que fizeram com você. Aquilo que Cristo fez por você é infinitamente maior do que aquilo que as pessoas fizeram por você. E se você ficar focando nessas coisas, querido, você não vai avançar. Você vai ficar rodando. Amém? Ah, pastor, quer dizer que eu não posso tomar a dor de outras pessoas? Querido, quem tomou a dor dessas pessoas foi Jesus. Você nasceu para ajudar essas pessoas a se livrarem desse mal chamado raiz de amargura.
Se você está percebendo, queridos, que tem coisa na sua vida que você percebe, rapaz, isso é uma raiz de amargura. Hoje é o dia de você pegar essa raiz e trazê-la para o sol. Porque a raiz, quando é exposta no sol, ela morre. E a exposição da palavra, queridos, vai fazer com que essas coisas não avancem na sua vida. Amém? Hoje, queridos, Deus está fazendo uma limpeza no seu jardim. Arrancando as ervas daninhas para que ele produza bons frutos. Amém? Diga assim, hoje é o dia de uma boa limpeza. Eu sei que você quer um culto de correr, de dançar, um culto onde você vê o grupo de louvor, é bola de fogo na igreja, vassoura de fogo passando. Você quer esse culto, queridos? Mas hoje é o dia que Deus quer arrancar essas raízes de amargura que você carrega, para que você tenha uma vida de fato livre, porque Deus te chamou para ser livre. E enquanto você carregar essas coisas, entra ano, faz ano, aí entra, lá na virada do ano faz promessa, não, esse ano eu vou perdoar fulano, já vem de 20 anos já com uma mágoa lá dentro de você, não, esse ano eu perdoo, aí passa o ano, não perdoou, aí você fala assim, eita, a raiz ainda está lá, sabe que está na hora de você arrancar essas coisas. Ou você quando encontra com fulano, você, eita, fulano não me desce não, misericórdia, não me desce, eu não consigo. Paulo está falando que você tem que procurar a paz com todos. Pastor, mas o ambiente que eu estou, querido, não é o ambiente que você está, quem muda o ambiente é você. Então hoje é dia, queridos, de nós acabarmos com essas raízes de amargura. Se tem alguma raiz de amargura, querido, eu quero falar para você, hoje você vai arrancar essa porcaria da sua vida. E sabe, queridos, quando eu falo sobre isso, eu estou falando sobre uma exposição da sua vida. Porque você acha que é fácil você reconhecer algumas coisas que você tem, que fazem com que a sua vida não vá para frente? Mas eu entendo algo, queridos, quando a luz da palavra chega, essas coisas devem ser deixadas de lado. Amém? Quando você estuda um pouco sobre a questão da raiz, você pode matar algumas raízes. Como que você mata? Tirando os nutrientes delas. Quer que a raiz não avance? Corte os nutrientes. Alimente-se de boas coisas. Alimente-se de bons pensamentos. Amém? Se exponha à palavra de Deus. Esteja no ambiente correto. Confesse uns aos outros aquilo que você fez. Não, pastor, não vou ficar aqui, no meu canto. Não, queridos, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, ele alcança algo maior da parte de Deus. O que o diabo quer, queridos, é que essa raiz de amargura permaneça lá no cantinho escuro e que ninguém saiba, que você fique nutrindo ela dia após dia. Mas hoje Deus quer que você traga isso para a luz. Porque trazer isso para a luz, queridos, vai fazer com que você seja livre dessas coisas. E sabe, queridos, aqui eu nem estou falando sobre algumas coisas que podem, de repente, acontecer no meio da igreja. Porque eu sei, queridos, que muitas vezes, pelo fato de nós sermos igreja e vivermos em comunidade, podem acontecer algumas coisas que não te agradaram e você carregar essas coisas nos anos. Ah, pastor, o senhor nem sabe. Eu vou dar o meu exemplo, tá? O senhor nem sabe, mas aquele dia que o senhor entrou, o senhor cumprimentou todo mundo e não me deu a mão. Eu estou chateado com o senhor. Pode acontecer, não pode? Pode acontecer. Ou de repente algum dos pastores passou por você na rua e passou batido e você, oxe, mas nem falou comigo. Pode acontecer. Em algumas situações, às vezes eu passo do lado de pessoas e eu não vejo. Muitas vezes a pessoa entra na igreja meio indiferente. Eu falo, rapaz, eu acho que aconteceu alguma coisa, né? Vê que é o diabo, alguma coisa que está atormentando. Aí eu pergunto, a pessoa, não, pastor, é que o senhor estava em tal lugar e nem falou comigo. Eu não vi. Muitas coisas são criadas pela nossa cabeça. Deixa eu ver se ela tá. Não vou contar esse exemplo não, vou pedir autorização, depois eu conto em outro culto.
Vou não. Mas sabe, queridos, muitas coisas acontecem, são coisas criadas na nossa cabeça. E essas coisas, elas geram raiz de amargura dentro de nós. Sabe, queridos, não deixe que essas raízes cresçam dentro de você. Isso vai fazer com que você seja uma pessoa amargurada com a vida. Vai fazer com que tudo que é bom, você não veja bondade em nada. Deus não te criou para você ser dessa forma. Você já entendeu, queridos, que tem algumas pessoas que tudo que você fala para elas, elas sempre vão ver um lado negativo das coisas? São pessoas que são amarguradas. Deus não te criou para você viver uma vida amargurada, não, queridos. Deus te criou para você viver livre de toda raiz de amargura. Talvez você possa ter sofrido lá atrás, queridos, mas não traga os seus traumas do passado para o seu futuro que Deus quer traçar. O seu futuro é infinitamente mais glorioso do que aquilo que aconteceu com você. Você só precisa deixar essas coisas para trás, tratar essas coisas. Pega essas raízes de amargura e expõe a luz da palavra, queridos. Deus te criou para o triunfo. E Deus não te criou para você ficar preso por coisas pequenas. A Bíblia diz, queridos, que as raposinhas, elas podem destruir toda uma vinha. E raposinhas são pequenas coisas que você não trata, que lá na frente podem destruir grandes coisas. Então hoje é um dia, queridos, onde Deus está dizendo para você: pegue toda a raiz de amargura e deixe de lado. Sabe, se precisa acertar as coisas, vai e acerte. Pastor, o senhor não sabe não, essa semana eu tive uma briga tão feia com a minha mãe, que eu quase... Vai lá se acertar. Não, pastor, mas e o orgulho? Deixa o orgulho de lado. Pastor, essa semana eu tive uma briga tão feia com meu marido, que eu quase botei fogo nas roupas dele. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. E quando você alimenta essas raízes de amargura, você está dizendo: diabo, bora aqui. Mas Deus te criou para você ser livre. Amém. Acabei a mensagem.